Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar, teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda honra, glória, louvor e adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos estejam voltados aos céus, seus ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo e seu coração sedento pela palavra da vida, pela palavra que cura, pela palavra que salva, pela palavra que liberta. Jesus te ama, querido, e Ele não quer que você pereça, mas Ele quer que você venha ao conhecimento da verdade e seja salvo. Renda-se aos seus pés, confesse como seu único e suficiente Salvador, busque a sua face, busque a sua presença, se permita caminhar nos princípios da sua palavra e se renda aos seus pés, obedeça a voz do Senhor, porque Ele é fiel e justo, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é tremendo, somente Ele salva, somente Ele cura, somente Ele liberta. Que os teus coração esteja voltado a buscar aquele que pode todas as coisas. Que o Senhor possa nesse dia de hoje falar com você de uma maneira extraordinária e especial, e que você esteja disposto a ouvir a voz daquele que vive, daquele que reina. Se posicione em Cristo e que o Senhor possa fazer grandes maravilhas na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Altíssimo. Deus é fiel, Deus é tremendo. Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou pedir para você, deixe o seu like, ele é muito importante, dê o seu joinha, nos ajude a fazer a vontade do Senhor. Quando você participa, você nos ajuda a cumprir com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, que é fazer o ID, levar a palavra a toda criatura, porque nós sabemos que aquele que crer e for batizado será salvo. Compartilhe essa mensagem e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a propagar o evangelho da salvação. Amém? Nosso objetivo é esse: estar no centro da vontade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do único e suficiente Salvador, daquele que reina e pode todas as coisas. Jesus Cristo, Senhor nosso e Deus. Amém? Vamos meditar? Vamos falar um pouco da palavra do Senhor? A palavra do Senhor hoje se encontra no livro de Esther, capítulo 4, versículo 8 a seguir, que diz assim: Também lhe deu cópia da lei escrita que se publicara em Susã, para os destruir, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ratá, e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então falou Esther a Ratá, mandando-o dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nestes 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás, só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, e não comais, não bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei,
ainda que não seja segundo a lei. E, se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Ester lhe ordenou. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Quem conhece a história sabe do que é que eu estou falando. Num tempo onde Israel estava em cativeiro e vivia de uma forma até pacata. Muito tempo depois que Nabucodonosor tinha levado Israel para a Babilônia. Agora já se encontrando sobre a direção de um rei chamado Assuero. Levanta-se o inimigo do povo de Deus, que com ira, querendo destruir, querendo aniquilar, querendo matar, maquina uma forma usando o rei através dos seus conselhos, através da sua palavra, para que o rei lhe permitisse, porque ele era um homem que tinha influência, que estava no meio dos príncipes, ali junto com o rei Assuero, que governava 7 províncias. E ele consegue manipular a situação para que houvesse destruição do povo de Deus em massa. Mas Deus, antes do diabo armar a cilada, antes do diabo providenciar a destruição, antes do diabo mostrar as suas unhas, Deus de antemão já estava preparando o tempo, a hora e as pessoas certas que ele colocou nos lugares certos, para que pudesse operar milagres, prodígios e maravilhas para o seu povo. Queridos, Ester ou Hadassa era uma jovem judia que, quando houve a guerra para a deportação de Israel, seus pais morreram. E o seu tio a toma para si e a cria, cuida dela. E ela mora na cidade de Suzã com seu tio. E chega um tempo onde há um problema, uma situação, uma adversidade no palácio, onde a rainha em questão do momento, chamada Vasti, ofende e comete a insensatez de não obedecer o seu esposo. E por conta disso, ela é destituída do seu cargo. Só que passado alguns dias, o rei Assuero se arrepende de ter feito, mas como ele não podia revogar e voltar atrás, agora ele é aconselhado a buscar jovens, moças formosas e bonitas entre o povo, entre aqueles que estão ali debaixo do seu governo. E uma das jovens que vai parar no seu harém é Hadassa, que se identifica como Ester. Ela não fala quem é a sua parentela, ela não fala de que povo veio, porque ela foi instruída pelo seu tio a não fazer. E do jeito que ele conduziu, assim ela fez. E a palavra vem dizendo que aquelas moças foram preparadas durante 1 ano para serem apresentadas diante do rei. E todas aquelas que eram chamadas à casa real ficavam com o rei e viravam sua concubina. Mas tinha algo em Ester que era diferente. A sua postura, o seu comportamento, o seu caráter, a sua sinceridade, a sua honestidade, a forma como ela agia e reagia. Porque ela é chamada à casa real, mas houve ali algo diferente. Porque a forma como ela agiu diante do rei fez com que ele se apaixonasse por ela e escolhesse ela como rainha no lugar de Vasti. E durante algum tempo ali esteve sossegada porque casou-se com o rei Assuero, foi colocada como rainha
de todas as 7 províncias. E a vida estava boa. Até que o dia mau chegou. Até que ela descobriu por que Deus permitiu todas as situações e adversidades lá atrás. Por que Deus fez da forma como Deus fez. E como foi que ela chegou naquele lugar. Por que Deus permitiu. E ali, quando a situação para todo o seu povo começa a estreitar e é lançado o decreto para a destruição do povo judeu em determinado dia, o seu tio manda dizer para ela o que está acontecendo, porque ela viu ele de longe, em pano de saco, chorando e clamando pelas ruas de Suzã. Ela tenta paliar a situação dando ele roupas novas e ele rejeita as roupas novas. E ela manda perguntar o que está acontecendo, por que você está assim? E ele manda dizer para ela e entregar para ela o edital, o documento que declara, que fala sobre a destruição em massa do povo judeu. E manda ela tomar uma providência, conversar com o rei, para que ela interceda a favor do seu povo. Só que já havia 30 dias que o rei não a mandava chamar. E havia leis severas para que qualquer um não chegasse diante do rei de qualquer forma, de qualquer jeito. Tinha que ser convocado, tinha que ser chamado. E por conta desses estatutos, desses comportamentos, ela temeu. Porque ela sabia que o resultado de se fazer aquilo que desagradava ao rei era a morte, a sentença era a morte. Só que a sentença de morte já estava sobre a sua cabeça, que era o decreto, que era o edito. Era isso que seu tio estava falando. E ela ali, ela é impulsionada a tomar uma providência, a se posicionar sobre a situação. Muitas das vezes nós somos assim, querido. Nós estamos, tá acontecendo coisas à nossa volta, coisas na nossa casa, situações, adversidades, tempos difíceis, tempos ruins, tempos bons, bonança. Mas nós temos que entender, nós estamos debaixo da destra do Todo-Poderoso. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos guarda, tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. E nós temos que estar sempre sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque a nossa vida aqui sobre a face da terra é peregrinar. O nosso destino final é estar na Jerusalém celestial com Deus. A nossa vida aqui ela é passageira e ela vai passar. Um dia, uma hora, em algum momento, ela vai passar. Ou não, quem sabe, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor voltará para buscar a sua noiva, lavada, remida, adornada pelo Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Mas enquanto Ele não vier buscar a sua igreja, nós estamos aqui de passagem. E alguns já padeceram, já dormem no Senhor. Alguns vão ser recolhidos antes, quem sabe, da volta do Senhor. Alguns vão permanecer até a volta do Senhor. Mas nós temos que estar preparados. Nós temos que entender que para esse tempo nós somos chamados. E buscar andar em santidade, buscar andar em obediência e buscar fazer e servir o propósito de Deus. Esther, quando ela vê a situação e quando ela ouve o relato do seu tio, ela tem que tomar uma posição. E a posição dela foi obedecer, como ela sempre fez, como ela sempre agiu. Aquele que tem o coração quebrantado, transformado, ele é obediente à voz de Deus, ele é obediente à voz do Espírito Santo. Ele é coerente com aquilo que está nos princípios da palavra de Deus. E ele anda segundo aquilo que Deus faz e que Deus fala. Ele não faz o que quer, quando quer, onde quer, da forma que quer. Porque a sua vida não lhe pertence mais. A partir do momento que eu confesso Jesus como meu Senhor, meu Salvador, eu entreguei a minha vida em suas mãos. Ela não me pertence. Se Deus disser, vai, eu tenho que ir.
Se Deus disser fica, eu tenho que ficar. Se Deus disser fala, eu tenho que falar. Se Deus disser se cala, mesmo com toda a vontade de dizer aquilo que penso, eu tenho que me posicionar em Cristo, eu tenho que me calar, eu tenho que deixar o Senhor trabalhar, eu tenho que deixar, porque o pensamento de Deus é mais alto, é melhor do que os meus. E Deus tem pensamentos de vida e não de morte ao nosso favor. Então eu tenho que confiar no Senhor e deixar a direção da minha vida na mão do Senhor. A rainha Esté, quando ela ouve o recado do seu tio, que ela tinha que ir buscar ali uma resposta do rei para ela e para o seu povo, a primeira reação que ela teve foi dizer para o seu tio, olha, todo mundo sabe, todo mundo tem consciência de quem entra sem permissão morre, se o rei não levantar o seu cetro em favor da sua vida. Ele fala, minha querida, você ainda não entendeu? Deixa eu te dizer mais uma coisa. Quem sabe não foi justamente para esse tempo que o Senhor lhe colocou aí. Você não devia estar onde você está. Você não devia ser quem você é hoje. Mas você é, porque Deus lhe colocou neste lugar. Porque Deus transformou a sua vida. Porque Deus está contigo até agora. Se Ele te guardou, se Ele te protegeu até aqui, você acha que Ele não vai te proteger nessa situação? Você acha que Ele não vai abençoar a sua vida? Você acha que Ele não vai abrir as portas para você passar? Se o projeto é dele, o sonho é dele, a palavra é dele sobre a sua vida. Você se esqueceu de onde Ele te tirou? Você se esqueceu do que Ele fez com você até aqui? Deixa eu só te dar um recado, minha querida. Se de todo você se calar, você pode perecer. Mas Deus, Ele é tão fiel que Ele levanta livramento para o seu povo de outra parte. Mas você tem que ter essa visão, que aonde você está, quem colocou foi Deus. E o propósito de Deus na sua vida é que você exerça exatamente aquilo que Ele está esperando que você exerça. Que você fique no centro da sua vontade e faça justamente aquilo que Ele está coordenando o seu coração para fazer. Não pode ser covarde, não pode tirar a mão do arado, não pode olhar para trás, mas olhe para o alvo, olhe para o foco, olhe para Jesus, permaneça fiel. Continue na caminhada, continue perseverante. O propósito de Deus é que nós façamos e servimos a sua vontade. Sejamos obedientes à sua voz. Porque Ele é misericordioso, santo e fiel para nos dar a vitória no tempo determinado. E quando Mardoqueu manda dizer para ela, será que não foi para esse tempo? Ela se posiciona. Ela diz, eu vou. Mas antes de eu ir, levanta um jejum, uma consagração por todo o povo. Porque aqui dentro do palácio, eu e minhas servas também faremos. Jejuaremos por 3 dias. E aí eu vou. Se perecer, pereci. E Mardoqueu, após ouvir a convocação dela, vai convocar o povo ao jejum, à consagração. Querido, se santifique. Busque estar no centro da vontade de Deus e fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Seja fiel até o fim. Porque o Senhor sabe todas as coisas. E é Ele quem te chamou. E é Ele quem vai te dar vitória. E é Ele quem vai adiante de ti. Confie no Senhor, confie no seu poder e confie na sua palavra. Deus não erra. Deus sabe o que faz. Então permaneça firme e continue perseverante e fiel diante do Senhor. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para mim e para você nesse dia de hoje. Permaneça fiel. Faça aquilo para o qual você foi chamado para fazer. Porque Deus tem propósito e Deus tem pressa. Porque o Senhor está às portas. É tempo da igreja se levantar e se posicionar diante das adversidades, das situações e fazer aquilo que Deus está convocando a fazer. Porque nós precisamos ganhar vidas para o reino dos céus. Tem vidas perecendo e caminhando a passos largos para o inferno ao nosso lado, na nossa família. Na nossa vida tem pessoas que precisam ver Cristo em nós. Que o nosso comportamento, a nossa atitude seja conforme aquilo que agrada ao Senhor. Jesus te ama e Ele não quer que você pereça, mas que você venha ao conhecimento da verdade e seja salvo. Faça
a vontade do Pai. Ande na presença do Rei e busque estar no centro do seu poder. Porque, independente do que pensamos, do que vemos e do que sabemos, Deus é fiel para fazer na nossa vida muito mais, além do que pedimos e pensamos. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração nesse dia de hoje. E tome posicionamento na palavra de Deus. Amém? Deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Obrigado pela sua atenção. E não esqueça você. Seja nesse dia de hoje uma bênção. Jesus te ama.